Bom dia, Malu. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, Débora. Guarda aí um minutinho o pessoal chegar para a gente começar. Cadê o povo? Bom dia, Pedro. Bom dia, Sara. Bom dia, Eric. Bom, vamos lá. Conforme o pessoal for chegando, vai ingressando aí. Meus queridos, bom dia a todos. Essa é a nossa última aula antes do recesso. A gente vai ter aí 10 dias de recesso, né? Uma semana sem aula. E aí vocês vão aproveitar para dar uma descansada, aliviar aí a mente de vocês, relaxar, para depois voltar aí na última etapa, na última unidade, com força total, certo? Bom, essa aula de hoje eu vou introduzir aí o assunto de impulso e quantidade de movimento, porém vocês não precisam se preocupar, porque caso fique alguma dúvida, na hora que a gente voltar, a gente dá uma revisada rápido nesse conteúdo, que é bastante simples, e aí vocês vão relembrar rapidinho, que não tem nada de complicado não. São duas fórmulas simples, impulso e uma de quantidade de movimento, que é tranquilo para vocês relembrarem aí e aplicarem, tá bom? Bom, então o que é impulso? Impulso é o nome de uma grandeza física que está relacionada ao movimento de um corpo, tá? Então, quando você dá um impulso em um corpo, quando você determina um impulso, você promove uma quantidade de movimento a um corpo, tá? Então, aqui nós temos a foto, por exemplo, da jogadora de vôlei pulando para bloquear aqui um corte na rede, o jogador de basquete também pulando para fazer uma cesta, ou uma atleta de salto à distância no momento que ela pula, salta. Então, nesse exato momento, eles estão aplicando um impulso ao seu corpo, tá? E esse impulso promove uma quantidade de movimento. Então, se a atleta aqui de salto à distância correr mais e chegar nessa linha vermelha e conseguir flexionar mais os músculos e provocar um impulso maior, ela vai adquirir uma quantidade de movimento maior e vai atingir uma distância maior. A mesma coisa aqui. Existem jogadores de basquete que conseguem enterrar a bola na cesta, ou seja, eles conseguem pular até a altura da cesta e segurar com as mãos a grade da cesta quando eles arremessam a bola, certo? Se pendurando na cesta. Outros já não conseguem atingir essa altura. Por quê? Porque eles não têm o mesmo impulso que alguns outros atletas possuem, tá certo? Bom, então impulso é isso. Essa força que você aplica gerando uma quantidade de movimento. Mas, do ponto de vista físico, a gente pode definir mais detalhadamente
para poder calcular esse impulso. Então, o impulso, quando um jogador de futebol chuta a bola, por exemplo, ele vai aplicar uma força com o pé na bola durante um intervalo de tempo. E que intervalo de tempo é esse? É o intervalo de tempo que o pé entra em contato com a bola. Então, frações de segundos que ele entra em contato com a bola, ele dá um impulso através da força que ele aplica com o pé chutando essa bola. Essa ação está diretamente relacionada com a distância que o objeto irá percorrer em um determinado período de tempo, ou seja, que eu falei lá na frente, a quantidade de movimento que essa bola vai adquirir. Então, quanto maior for a força aplicada no chute, tá? Ou quanto maior for o intervalo de tempo que o pé entra em contato com a bola, maior vai ser o impulso do chute. E, consequentemente, maior vai ser a distância que a bola vai alcançar dentro do campo, porque ela obterá uma maior quantidade de movimento se o impulso que ele conseguir dar for maior. Certo? Então, o impulso é isso. O impulso é quando você consegue aplicar uma força num objeto por um determinado intervalo de tempo e essa força gera o impulso nesse objeto, proporcionando posteriormente uma quantidade de movimento nesse corpo. Certo? Bom, então o impulso a gente pode definir fisicamente como sendo uma grandeza física que estuda a interação de uma força aplicada a um corpo e o tempo de aplicação dessa força. Foi o que eu falei. Quanto maior for a força do chute e maior for o intervalo de tempo que ele consiga botar o contato entre a bola e o pé dele, maior será o impulso. Então, o impulso ele é diretamente proporcional à força aplicada e também é diretamente proporcional ao intervalo de tempo de aplicação dessa força. Quanto mais tempo passar aplicando a força, maior será o impulso. Quanto maior a intensidade da força, também maior será o impulso. Logo, nós podemos calcular o impulso por essa equação. Impulso é igual a força vezes intervalo de tempo, F vezes ΔT. Tá? Os impulsos mecânicos são situações que sempre encontramos no nosso dia a dia. Então, onde existem empurrões, puxões, impactos, explosões, existem corpos interagindo e essa interação dura um certo intervalo de tempo. Ou seja, num empurrão existe uma força que está sendo aplicada e existe um intervalo de tempo que houve contato entre quem empurra e quem está sendo empurrado, tá? Ou o quê? Então, se você empurra uma caixa, quando você aplica a força na caixa, existe um tempo de contato entre a caixa e a sua mão. E existe uma força que foi aplicada, interagindo entre os corpos. Logo, está havendo um impulso. Quando você puxa um objeto, como na figura aqui, a garota está puxando uma caixa através de uma corda, certo? Existe um impulso. No impacto de uma batida, por exemplo, quando um carro bate em algum obstáculo, existe também um impulso. E na explosão também existe um impulso, porque a força gerada na reação química da explosão vai provocar um afastamento do objeto que está sendo explodido e você vai ter também a aplicação de força durante o intervalo de tempo, gerando um impulso, certo? Então, como eu vou calcular impulso? Força vezes ΔT. Então, essa é a fórmula de impulso. Impulso é igual a força vezes ΔT, intervalo de tempo. E a unidade, deixa eu ver se tem aqui, não, nessa daqui não tem unidade, vou mostrar para vocês. Ô, Carlão, tem como você voltar? Obrigado, eu poder deixar nesse slide. Nesse aqui? Era para eu ver, anotar. A fórmula? Beleza, mas eu vou mostrar outro aqui que tem, pode ficar tranquilo. Eu vou voltar depois para esse, espera aí que eu vou te mostrar outro aqui, que tem a fórmula de impulso também, tá? Aí você anota direitinho, eu aguardo, não tem problema. Então aqui tem outro slide falando
exatamente disso que eu defini, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é a fórmula e a unidade. Deixa eu achar esse slide aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó, Luigi. É a mesma fórmula que está lá, tá? Pode copiar. Impulso é igual a F vezes ΔT. Essa é a fórmula para a gente calcular o impulso. Então, o estudo do fenômeno de impulso, ele pode ser feito através das leis de Newton. Então, para simplificar o estudo, a gente define o impulso como sendo uma força constante. Então, o impulso de uma força constante, ela vai ser sempre o produto da força pelo intervalo de tempo que age na mesma. Ou seja, quanto maior for a força e maior for o intervalo de tempo de contato, maior será o impulso, como eu havia dito para vocês. Então, a fórmula vai ser I é igual a F vezes ΔT. I equivale ao impulso, F é a força e ΔT é o intervalo de tempo. O impulso é uma grandeza vetorial, tá? Tem direção e tem sentido. Eu posso promover o impulso de baixo para cima, de cima para baixo, para leste, para oeste, para noroeste. Eu preciso saber a direção e o sentido para poder caracterizar o impulso. Então, é uma grandeza vetorial. Se eu digo para vocês que um jogador chutou a bola com um impulso de 10 newtons por segundo, eu preciso saber qual foi a direção do chute para saber qual a quantidade de movimento e para onde a bola vai dentro do campo. Certo? Então, é uma grandeza vetorial. Se a fórmula é I igual a F vezes ΔT, tá? No SI, a unidade vai ser o quê? Newtons por segundo. Newtons vezes segundo. Então, o impulso é dado em Newton por segundo, porque F é em newtons e o tempo tem que estar em segundos no SI. Então, a unidade de impulso vai ser newtons por segundo. Beleza? Todo mundo copiou aí a foto que queria copiar, Luigi, pegou aí? Peguei, professor, peguei. Beleza. Então, gente, quando nós analisamos o impulso naquela fórmula anterior, eu estou considerando uma força constante, ou seja, o jogador chutou a bola, aplicou uma força de 10 newtons na bola durante 1 segundo. Isso vai nos dar um impulso de 10 newtons por segundo. Se o tempo de contato com a bola, do pé com a bola do jogador, durar 2 segundos, a força vai gerar um impulso, a mesma força de 10 newtons, vai gerar um impulso de 20 newtons por segundo. Certo? Então, 10 vezes 2, 20 newtons por segundo, será o impulso gerado. Então, aumentei o tempo de contato, aumento o impulso, para uma força constante. Porém, nem sempre a força é constante. Às vezes você empurra um objeto, você começa a empurrar com uma força e depois aumenta a força que você está aplicando. Então, isso vai ter uma força variável, ó, como mostra o gráfico aqui. Ela tinha um valor 10, sei lá, por exemplo, vai subindo para 12, 13, 14, até atingir 20, por exemplo, newtons. Então, nós teremos uma força variável. E como eu vou calcular o impulso de uma força variável? Eu não posso jogar na fórmula. Por que não? Porque a fórmula é força vezes ΔT. E isso é o impulso de uma força constante. Eu não posso colocar aqui a variação da força. Não é variação de força. É força vezes variação de tempo. Então, se ela começou com 10, subiu até 20, eu não posso colocar 10 newtons de força, porque ela não é 10 newtons o tempo todo. Eu não posso colocar 15, uma média, porque ela passou por 11, 12, 13, e também não posso colocar 20. Então, eu não posso utilizar a fórmula aqui, ΔF vezes ΔT. A fórmula é para força constante. Porém, se eu analisar o gráfico, eu estou analisando um gráfico de força versus tempo, certo? Então, no gráfico de força versus tempo, existe uma propriedade muito importante.
Essa propriedade vale tanto para forças constantes quanto para variáveis. Então, se esse gráfico aqui fosse uma reta, ó, a força tivesse, por exemplo, sempre o valor de 20 newtons. Durante 10 segundos, o impulso seria a área do gráfico. A área do quadrado é base vezes altura. 10 vezes 20, 200 newtons por segundo. Se eu jogasse na fórmula, eu também teria 10 vezes 20, que foi 10 newtons durante 20 segundos, 200 newtons por segundo. Então, essa propriedade do gráfico, ela é válida tanto para a força constante quanto para a variável. É claro que, se eu tiver a força constante, é mais fácil eu jogar na fórmula. Mas se eu tiver a força variável, é mais fácil eu usar essa propriedade do gráfico. E que propriedade é essa? A área do gráfico será sempre igual ao impulso sofrido. Isso se o gráfico for força vezes tempo. Força versus tempo. Então, para um gráfico de força versus tempo, mesmo que a força seja variável, a área do gráfico será sempre igual ao impulso que o corpo está sofrendo. Beleza? Então, tem uma força constante, eu uso o quê? A fórmula, tá? Força vezes ΔT vai me dar o impulso em newtons por segundo. Se a força for variável, ele vai me passar um gráfico mostrando a variação da força. E como é que eu vou calcular o impulso? A área do gráfico do gráfico força versus tempo vai ser sempre igual ao impulso. Certo? Ah, professor, mas que força eu vou usar? Que área eu vou usar? Depende. Depende do gráfico que ele passar. Ele pode passar um gráfico que é um retângulo, ele pode passar um gráfico que é um triângulo, ele pode passar um gráfico que é um trapézio. Então, você vai usar a área do gráfico que ele passar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o impulso vai ser a área do gráfico força versus T, variável, como eu tinha mostrado lá. Então, ele passa esse gráfico aqui, ó, um corpo que se desloca sob a ação de uma força com direção constante. Qual a intensidade do impulso que age no corpo no intervalo de 0 a 10 segundos? Então, observe que a força é variável. Essa força começou com 5 newtons e aumentou até 10 newtons, tá? Durante 10 segundos. Não posso usar a fórmula porque a força é variável. Então, como é que eu vou calcular aqui? Eu vou jogar na área do gráfico, ó. Essa área desse gráfico aqui, ó. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um trapézio, ó. Esse trapézio, a área desse trapézio aqui, vai me dar o impulso, certo? E como é que eu calculo a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Observe que ele está de cabeça, está de lado aqui, né? Aqui seria a base maior, aqui a base menor e aqui a altura. Então, 10 mais 5, 15. 15 vezes 10, 150 dividido por 2, 75 newtons por segundo será o impulso dessa força aqui. Beleza? Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida, gente? Tá tranquilo aí? Tá de boa, professor. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Bom, então, entendendo o que é o impulso, então nós sabemos agora que o impulso, ele é a força que, aplicada a um corpo, durante um intervalo de tempo, promove um deslocamento nesse corpo, promove uma quantidade de movimento nesse corpo. E o que é essa quantidade de movimento? Tá? Então, a quantidade de movimento, ela corresponde a uma relação de movimento que esse corpo vai possuir, ou seja, quanto de movimento um determinado corpo possui. O movimento está diretamente relacionado com a velocidade. Quanto mais velocidade um objeto possuir, maior será a sua quantidade de movimento, certo?
E outra coisa que está relacionada com a quantidade de movimento é exatamente a massa do objeto. Então, imagine que um jogador de futebol, vamos pegar lá um jogador famoso aí, o Lionel Messi, ele consiga aplicar um impulso de 100 newtons por segundo na bola, num chute muito potente que ele consegue dar. A depender do jogo de futebol, você tem bolas diferentes, condições de campos diferentes, a bola tem um volume diferente, uma massa diferente. Imagine que num jogo ele use uma bola de 350 gramas, aplique esse chute, esse impulso, só que no outro jogo a bola já vai ter 400 gramas. Então, apesar do impulso ser igual, tá? Do chute que ele aplicar, ter o mesmo impulso, a mesma força, durante o mesmo intervalo de tempo, qual das duas situações vai permitir uma maior quantidade de movimento na bola? A bola ela vai adquirir mais quantidade de movimento quanto maior for a sua massa. Então, a bola de 400 gramas, ela adquire uma quantidade de movimento maior quando aplicada ao mesmo impulso, certo? Isso quer dizer o quê? Que o impulso ele é diretamente proporcional à massa e à velocidade, assim como força e intervalo de tempo. Então, o impulso ele gera uma quantidade de movimento e essa quantidade de movimento também é proporcional à massa e à velocidade do corpo, tá? Então, a definição física seria o seguinte: considere um corpo de massa m deslocando-se com uma velocidade v, com relação a um referencial qualquer. Dizemos que a quantidade de movimento do corpo será o produto entre a massa e a velocidade. Ou seja, você já deve ter observado na estrada que quando está descendo uma serra, o carro começa a descer e o caminhão às vezes está na sua frente e vocês dois começam a descer a serra. O carro que você está viajando e o caminhão que está à sua frente. O que é que você observa? Que muitas vezes o caminhão ele vai tomando uma distância do seu carro maior na descida. Por quê? Porque o caminhão tem maior massa. Então, mesmo que vocês estejam se deslocando com a mesma velocidade, o caminhão vai adquirir uma quantidade de movimento maior devido à sua massa. Então, isso vai ser observado no impulso, no impacto de uma batida, por exemplo. Então, se um carro bate a 100 km por hora, ele gera um impacto que cria certos danos. Se você pega um caminhão e esse caminhão bate a 100 km por hora, apesar de ter a mesma velocidade do carro, os danos causados no impacto serão muito maiores. Por quê? Porque o caminhão ele tinha uma maior quantidade de movimento devido à maior massa que ele possui. Certo? Então, uma análise que dá para a gente comparar é isso aqui. Ó. Um corpo com certa velocidade e outro com velocidade 2 vezes maior. Só que com metade, e outro, desculpe, 2 vezes maior. Então, ele tem 2 vezes a massa com a metade da velocidade. Ele vai ter a mesma quantidade de movimento. Porque dobrou a massa, porém a velocidade reduziu a metade. 2 simplificado com 2 vai ficar mv. A quantidade de movimento permanece constante. Tá certo? Então, quantidade de movimento está relacionada com a massa e está relacionada com a velocidade. Se eu dobro a massa e reduzo a velocidade à metade, a quantidade de movimento permanece a mesma. Se eu triplicar a massa e reduzir a velocidade a 1/3, eu também consigo manter constante a velocidade, a quantidade de movimento, tá? E aí vai variando. Se eu reduzo a massa a metade e dobro a velocidade, a mesma coisa. Reduzo a massa a 1/4 e quadruplico a velocidade, mantenho a quantidade de movimento constante também, certo? Quantidade de movimento vai apresentar no SI uma unidade de medida que equivale a quilogramas por metro por segundo. A massa no SI tem que estar em quilogramas e a velocidade tem que estar em metros por segundo, sempre. Então, unidade de quantidade de movimento
será quilograma por metro por segundo. Ok? Então, aquilo que eu falei para vocês, na figura você tem... Deixa eu desligar essa câmera aqui por causa da internet, para ver se melhora, que está acusando instabilidade. Vamos ver aí se melhora um pouco. Beleza? Estão me ouvindo? Desliguei a câmera para ver se melhora um pouco aqui o sinal da internet, tá? Que acusou instabilidade. Então, voltando ao Que boa sua raciocínio. voz, professor. Beleza, tranquilo então. Então aqui, gente, está ilustrando aqui a situação que eu falei para vocês anteriormente. Então você tem um caminhão e um carro, os dois a 72 km por hora, mesma velocidade. Quem tem maior quantidade de movimento, obviamente, eu já falei para vocês, que é o caminhão, porque ele tem uma maior massa. Tá ok? Bom, deixa eu ver aqui, eu não vou entrar nessa parte de teorema de impulso agora. Eu vou mostrar algumas curiosidades para vocês aqui nesses outros slides. Então, apareceu para todo mundo aqui. Quantidade de movimento, eu já defini para vocês. É a relação, o produto entre a massa e a velocidade do veículo, tá? Então, quando você tem veículos, por exemplo, com velocidades diferentes e massas diferentes, qual deles provocaria um maior impacto, um maior estrago no caso da colisão? Então, às vezes você pode ter veículos com velocidades diferentes e massas diferentes, mas provocar o mesmo estrago, né? Como eu mostrei para vocês naquela relação ali do corpo que reduziu a massa e dobrou a velocidade. Então, você tem dois automóveis com velocidades diferentes, e se eles têm massas diferentes, quem vai provocar maior impacto? Não sei. Depende da massa e depende da velocidade que eles estarão. Pode ser que eles causem o mesmo estrago. Então, por exemplo, você tem um carro de 1.000 quilos e você tem uma moto que tem 500 quilos de massa, certo? O carro que tem 1.000 quilos está deslocando a 50 km por hora. Já a moto que tem 500 quilos está deslocando a 100 km por hora. Então, o que vai acontecer? Ao baterem em qualquer obstáculo, os dois vão causar o mesmo impacto e vão sofrer o mesmo estrago, porque vocês têm a mesma quantidade de movimento produzida aí nos dois. A massa de um corresponde à metade do outro, porém quem tem a massa menor que a moto está com o dobro da velocidade. E se Q é igual a M vezes V e Q é igual a I, obviamente nós teremos a mesma quantidade de movimento e o mesmo impulso promovido na colisão. Certo? Bom, aqui ele está citando que alguns anos antes de Newton escrever os trabalhos sobre força, René Descartes propôs que a verdadeira medida da quantidade de movimento de um corpo, ao invés da velocidade, seria sua quantidade de movimento. Tá? Então, quando você quisesse medir a velocidade, medir o movimento, desculpe, do corpo, você não utilizaria a velocidade. Você teria que utilizar a quantidade de movimento. Estudo que ele baseou no princípio de colisões, que ele estava estudando na época e desenvolveu. Certo? Então, a colisão não depende apenas da velocidade. Ela depende também da massa do corpo. Então, ele ainda explica que o que se entende por quantidade de movimento, um corpo com certa velocidade e outro, aquilo que eu citei para vocês, com velocidade igual a metade, se a massa for 2 vezes maior, vai apresentar a mesma quantidade de movimento. Então, como nas experiências de colisões de Descartes, ele encontrou a conservação da quantidade de movimento antes e depois, ele acreditava ter encontrado a verdadeira medida do movimento, tá? Pois, sendo ela a criação de Deus, não poderia ter o seu valor alterado ao longo do tempo. Alguns anos depois, Leibniz, ele discordou de Descartes, tá? Que o produto da massa do corpo pela velocidade pode ser a medida ideal do movimento. Então, ele determinou
que a quantidade de movimento ela seria o produto da massa vezes a velocidade. E a unidade, que eu já falei para vocês, quilogramas por metro por segundo. Certo? Então, o estudo de Leibniz, ele sugere que a quantidade de movimento adequada para medir o movimento deveria ser o que ele chamou de força viva. E essa força viva seria dada pelo produto mv ao quadrado, que mais tarde seria a nossa energia cinética, que nós já estudamos. Então, Leibniz, ele discordou de René Descartes. René Descartes imaginava que a quantidade de movimento, tá, seria mv seria um fator importante para medir o movimento verdadeiro de um corpo. Já Leibniz, ele discordou e propôs que mv ao quadrado, que mais tarde seria adaptado para mv ao quadrado sobre 2, que vai ser a nossa energia cinética, estava mais próximo de relação com a nossa quantidade de movimento. Tá certo? Então, a quantidade de movimento teve esse problema, essa discussão de qual seria a unidade de medida mais propícia, a grandeza mais propícia para a sua determinação. Tá? Quantidade de movimento mv ou a energia cinética. Tá? Posteriormente, ficou comprovado através do teorema do impulso o seguinte, que se você promove um impulso no corpo, o que vai acontecer? Esse impulso ele vai gerar uma variação na quantidade de movimento. Então, quando você aplica um chute na bola, imagine que a bola está parada. O jogador de futebol vem e chuta a bola. Essa bola vai provocar uma quantidade de movimento. Essa bola ela estava parada. Então, ela não tinha quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial era 0. E aí o impulso vai ser igual à quantidade de movimento da bola quando o jogador chutou a bola. Certo? Porém, nem sempre a bola está parada. Às vezes um jogador faz um lançamento e o outro jogador pega essa bola em movimento e chuta. Isso quer dizer o quê? Que o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Então, ficou provado que os estudos de Newton e o estudo de René Descartes estavam mais próximos da medida correta, porque a variação da quantidade de movimento corresponderia ao impulso. Então, se o corpo está parado, o impulso é igual à quantidade de movimento que ele adquire, mv. Porém, se o corpo estiver em movimento, o impulso vai ser a variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final menos a inicial. mv menos mvo, que seria a massa do corpo vezes a velocidade inicial do objeto. Então, o impulso ficou definido como sendo variação da quantidade de movimento. Ok? Todo mundo entendeu? Então, impulso é força vezes ΔT e quantidade de movimento é m vezes v. Impulso, newtons por segundo, quantidade de movimento, quilogramas por metro por segundo. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, mv, massa vezes velocidade final, menos mvo, massa vezes velocidade inicial, que é o que está relacionado aqui. Impulso é igual à quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Logo, o impulso é igual a ΔQ. Ok? Bom, aqui para finalizar algumas curiosidades, tá? Então, o teorema do impulso e o cotidiano. Quando um carro colide contra um muro de pneus, por exemplo, um carro de Fórmula 1000, de Fórmula 1, de Fórmula 3000, o tempo de frenagem ele é aumentado devido à deformação sofrida pelos pneus. Então, isso vai diminuir o tempo de contato e vai diminuir a violência do impacto, fazendo com que a variação de movimento ela não seja tão abrupta, tão rápida. Então, diminui a força que esse veículo colide.
Então, se ele estivesse batendo no muro rígido, o impulso, a força seria aplicada no intervalo de tempo muito rápido. Aqui, como os pneus vão deformando, aumenta esse intervalo de tempo. E se aumenta esse intervalo de tempo, a quantidade de movimento ela não varia tão rápido. Então, você tem um impulso, mas o impulso ele é diminuído, o impacto é diminuído porque você aumenta o tempo da variação da quantidade de movimento. Ou seja, o tempo que o carro está em movimento e o tempo que o carro para ao perder a velocidade completamente. Então, essa barreira de pneus, assim como a caixa de brita, a parte de areia, altera aí, através do atrito, a velocidade do impacto. Certo? Numa colisão, o para-choque e a carroceria do carro devem se deformar ao máximo, tá? Para que os efeitos da colisão nos passageiros sejam o menor possível. Então, quanto mais deforma o veículo, melhor para os passageiros. Então, o intervalo de tempo está aumentando na deformação, a variação de quantidade de movimento vai ser menor. Então, a velocidade do impacto, ou seja, a velocidade que o carro estava e a velocidade que ele vai parar, vai ser a mesma. Agora, se você tem uma maior deformação, o intervalo de tempo vai ocorrer mais demorado. Então, isso vai minimizar os danos no passageiro, certo? Então, diminui a força média durante a colisão. Deixa eu ver aqui outra curiosidade que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide rapidinho. Não está aqui não. Deixa eu ver se está no outro aqui. Rapidinho para finalizar aqui, que nosso tempo está acabando. Não vou achar não. Não mesmo, não vou achar não, porque eu não sei onde está o slide agora, eu só lembrei aqui e queria mostrar para vocês, mas é o seguinte, vocês observam que os carros antigamente, eles tinham estrutura mais rígida. O para-choque era feito de ferro, os paralamas, o capô do carro, ele era feito com ferro mais resistente. Atualmente, o carro tem para-choque de plástico ou de borracha, recoberto internamente por espuma, isopor, e muitos carros têm paralamas de plástico, tá? Por que isso? Justamente para diminuir o tempo de impacto, aumentar, desculpe, o tempo de deformação, diminuindo o efeito do impacto. Então, quando você aumenta o tempo de deformação, como eu mostrei para vocês ali naquela foto, você vai minimizar o efeito do impacto e, consequentemente, você reduz os danos aos passageiros. Hoje em dia, o carro ele tem um para-choque de plástico, quando ele bate, a espuma, o plástico quebra, a espuma absorve o impacto e ele vai demorar mais tempo deformando. E a variação da quantidade de movimento vai ser mais longa, minimizando o impacto os danos nos passageiros, tá? Outro efeito é jogar o capô para cima. Então, hoje, eles têm o capô, normalmente é mais arredondado e para baixo. E aí, o motor, quando bate, ele tem um sistema que desarma, cai o motor para não entrar dentro do veículo e o capô subir, passando por cima do para-brisa, para não entrar dentro do veículo e não atingir os passageiros. Então, todas são medidas de segurança utilizadas a partir desse princípio aí de aerodinâmica, de impulso e de quantidade de movimento. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai encerrar. Por hoje é só. Um bom recesso para vocês, bom descanso. Tchau, professor, para você também. Deus te abençoe. Valeu, Deus abençoe a todos. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu, bom recesso galera. para você também. Bom descanso, até mais. Vamos, Tchau.